Bom, boa noite a todos, obrigado por vocês estarem aqui numa sexta-feira, né, à noite, a gente sabe que não é fácil, mas vamos tentar passar um pouquinho para vocês a respeito daquilo que é necessário para a construção de ética. Eu acredito que, se não a maioria, se não todos, mas a maioria de vocês, que venha fazer experimentação com animais, vai precisar utilizar a comissão de ética. Então, eu procurei fazer uma apresentação focada naquilo que é necessário, pegando os pontos que o pessoal costuma errar, a gente vai chamar a atenção disso. Tá? Então, eu vou dar uma passada geral e depois eu vou entrar especificamente nesses detalhes. Só para a gente definir algumas coisinhas rapidamente, a gente entende como experimentação animal um procedimento que vai descobrir algum princípio, algum efeito, pesquisar alguma hipótese ou ilustrar algum princípio ou fato conhecido. Tá? Usando para isso o animal. Isso pode ser feito no estudo diretamente com o animal, quer dizer, onde a espécie-alvo é o animal, o objetivo daquele conhecimento é para o próprio animal. Isso acontece particularmente na veterinária, na biologia, nas áreas farmacêuticas aplicadas aos animais, enfim, é o mais comum, tá? E naquelas situações em que o animal é utilizado como modelo para a espécie humana. Tá? Então, basicamente, a gente tem isso. As pesquisas que são feitas quando o animal é especial e as pesquisas que são feitas quando o animal é um modelo para a espécie humana. Bom, algumas palavras a gente sempre escuta relacionadas à experimentação animal e é importante a gente defini-las para que não haja confusões. O termo vivissecção é um termo de origem latina que, traduzido ao pé da letra, seria como cortar um corpo vivo. Esse termo é muito utilizado quando se fala em experimentação animal. As pessoas que são contra qualquer tipo de experimentação animal chamam os pesquisadores que fazem pesquisa com experimentação animal de vivisseccionistas, e usam esse termo de uma forma muito pejorativa, tá? Como se fosse apenas pessoas interessadas em maus tratos ou que não estão interessadas em bem-estar animal. E a coisa não é bem por aí, quer dizer, estou comentando aqui coisas que a gente vê em termos de extremismo, de radicalismo. Tá? Esse termo foi utilizado a primeira vez por Claude Bernard, que é um fisiologista famoso, que fez muita coisa de experimentação animal, nem todas as coisas que a gente hoje se orgulharia, a forma como foi feita, mas muito conhecimento que a gente tem hoje de fisiologia animal, a gente deve a essa pessoa, e fisiologia humana também. Tá? Então, as pessoas que são opositoras a qualquer tipo de uso de experimentação animal usam esse termo. Então, vocês vão ouvir isso com alguma frequência. A gente vai pontuar alguma coisa dessa coisa do que é experimentação animal hoje e como que a gente deve fazê-lo de forma ética, de forma adequada. Tá? Vivissecção é diferente de secção. Secção é o que a gente faz na anatomia. Secção é quando você usa um cadáver para poder fazer algum estudo anatômico, mesmo fisiológico, patológico. Bom, se utiliza animais hoje em pesquisa, basicamente em duas áreas. Na pesquisa básica, que é chamada experimenta lucífera, que quer dizer o experimento que traz a luz, que traz o conhecimento. Então, a pesquisa básica, ela visa aumentar o conhecimento numa determinada área. Ela não é necessariamente uma pesquisa voltada para um resultado que vai ter uso prático imediato. Tá? Ela é chamada de básica por isso, ou mesmo pesquisa fundamental, para poder dar base à pesquisa aplicada. Então, a gente só consegue fazer pesquisa aplicada a partir do conhecimento que é gerado na pesquisa básica. Ok? Então, isso é muito comum nas áreas básicas, fisiologia, farmaco, comportamento animal e várias outras áreas. Então, muito do conhecimento que se gera nessas áreas não é de aplicação imediata num determinado momento, mas é base depois para aplicação em outros estudos de uso de medicamentos, de outras coisas, se utilizam do conhecimento da pesquisa básica. A pesquisa básica, que seria a experimenta frutífera, ou seja, a que produz resultado, a que produz conhecimento, nesse caso, o conhecimento que ele fala aqui, que é produzido, é aquele conhecimento aplicado, é aquele conhecimento que vai ajudar no avanço científico, que vai ajudar em aspectos práticos da medicina, da veterinária, da biologia, das diversas áreas de conhecimento em que se usa a pesquisa com os animais. Bom,
Então, dentro das formas de desenvolvimento, a gente pode usar os animais, seja para pesquisa básica, seja para pesquisa aplicada, em vários campos. No desenvolvimento de substâncias químicas, de drogas terapêuticas, né, nas pesquisas visando a melhoria da eficiência agropecuária, de produção de alimentos de origem animal, né, nos testes de substâncias visando a segurança do consumidor, que é o caso de testes de irritação, testes de toxicidade, né, muitos deles, a maioria deles, são feitos primariamente em animais, né? A extração de drogas ou de produtos biológicos diretamente de animais, é o caso de veneno de cobra, por exemplo, né? E uma série de outros produtos que são extraídos dos animais e utilizados em vários segmentos da indústria, né? E a utilização dos animais para fins didáticos, tá? A utilização dos animais para ensino, né? Não só para pesquisa, mas também para ensino. Bom, ao longo dos anos, muito se fez em termos de experimentação animal. E ao longo da história da experimentação animal, muita coisa foi feita de uma forma que hoje a gente sabe que não é adequada. Mas, por vários motivos, que a gente não vai detalhar aqui, algumas pessoas se levantaram contra a forma como os animais estavam e vinham sendo tratados. Surgiu muita discussão, surgiu muita confusão, né? Muitos problemas que geraram a partir disso, e na busca de tentar solucionar, ou pelo menos tentar minimizar esses problemas, dois pesquisadores, Russell e Bush, em 1959, foram incumbidos de traçar linhas, né, de traçar bases para que se utilizasse os animais em pesquisa de uma forma mais humanitária, de uma forma menos agressiva, de uma forma em que os animais não sofressem tanto. Então foi publicado nessa época o Principles of Human Experimental Techniques, ou seja, são os princípios para o uso humanitário dos animais. Tá? Esse termo uso humanitário também é um pouco questionado, um pouco discutido, né? A gente também não vai detalhar muito isso, mas a ideia simplesmente é você respeitar os animais. O ponto seria esse. Então, a essência desse documento é isso aqui, esse princípio dos 3 R's. Replacement, que é a substituição, Reduction, que é a redução, e Refinement, que é o refinamento. Eu vou explicar um pouquinho cada um deles rapidamente. Esse é o princípio que todas as comissões de uso de animais se baseiam para fazer o seu julgamento. É sempre pensando nesses 3 princípios, por isso que é importante a gente conhecer. Primeira coisa, a substituição. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço do conhecimento, é possível fazer muitas das coisas que antes a gente tinha necessidade de fazer em animais, porque não havia outras formas de se obter aquele conhecimento. Hoje em dia é possível fazer isso sem utilizar o animal como modelo. Tá? Então, hoje a gente pode fazer coisas usando cultivos celulares, a gente pode fazer coisas usando modelos matemáticos, a gente pode fazer coisas usando modelos computacionais. Tá? Então, existe uma série de coisas que podem ser feitas em substituição ao uso de animais vertebrados. Tá ok? Então, essa é a ideia, né? Substituir a utilização de vertebrados por outros métodos que usem ou animais inferiores, aqui animais inferiores, os não vertebrados, tá? Ou animais vivos não sencientes, tá? Que seria o caso de bactérias e outros animais. Senciente é aquele que sente, tá? E aqui o sentir é principalmente dor, tá? Nós vamos chegar lá então. O segundo princípio seria o reduction. Então a redução, a ideia qual que é? Primeiro, com a melhoria de análises estatísticas, de delineamento experimental, hoje você pode ter confiabilidade num dado que você consegue com um número menor de animais do que se conseguia no passado. Quer dizer, se você faz um experimento utilizando 100 camundongos para conseguir um determinado resultado, se hoje a gente tem técnicas estatísticas que te permitem uma confiabilidade para que você tenha um resultado próximo daquele que você conseguiu com 100, usando 20 animais, então é esse que você vai usar. Tá? Então a ideia da redução é isso. Tá? Você, no planejamento do teu experimento, buscar formas, principalmente na questão do delineamento experimental e da ferramenta estatística que você for usar, para que você use o mínimo possível e necessário de animais para chegar no resultado
que você está pretendendo. Tá? Isso é outra coisa que a gente também observa bastante na nossa comissão de ética. Tá? Se chega um pedido de experimento lá que vai usar um número muito grande de animais, um N muito grande de animais, se existe uma justificativa técnica, com basamento teórico, ou seja, com referências e tudo mais, que justifica aquele N, ótimo. Se não, não. Se a gente sabe que tem outras técnicas, outras formas, delineamentos experimentais que podem tornar aquele experimento com a mesma qualidade, chegar no resultado próximo àquele que se pretende, mas com um número menor de animais, então é isso que a gente vai indicar para ser usado. Tá? O terceiro princípio é o princípio do refinamento. O que quer dizer o refinamento? É minimizar todo e qualquer sofrimento e desconforto do animal. Tá? É fazer uma pesquisa de excelência. Pesquisa de excelência é aquela que não precisa produzir sofrimento desnecessário ao animal. Tá? Então hoje não se admite mais, é uma coisa que a gente pega muito no pé, é um dos motivos principais de retorno de projeto, principalmente para readequação, né? Por exemplo, o indivíduo está propondo fazer um procedimento em que ele vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica no animal. Tá? Então ele vai abrir o abdômen do animal para poder testar alguma droga, alguma coisa desse jeito. Ótimo. Todo mundo sabe que durante uma cirurgia, o que tem que ser produzido? Anestesia. Porque o animal não pode sentir dor. Até porque isso pode interferir, inclusive, nos dados da pesquisa. Beleza. Isso, na maioria das vezes, não costuma ser problema. Tá? O pessoal sempre coloca lá o protocolo anestésico, às vezes erra um pouquinho na dose, né? Às vezes não está usando o anestésico adequado para aquela espécie animal, enfim, a gente, inclusive, sempre sugere que, enquanto se vai fazer um experimento, né, se a pessoa não é da área, né, no caso de anestesia de animais, procura o pessoal da veterinária, o pessoal dá esse suporte, né, eles tiram dúvidas, mesmo a gente lá na comissão de ética também. É preferível você chegar e perguntar, tirar uma dúvida, tá, do que mandar um projeto com uma falha que vai retornar, quer dizer, você vai perder tempo. E o tempo hoje para a gente fazer pesquisa é precioso. Né? No caso de vocês, muitas das vezes com o TCC, às vezes tem aquele prazo contadinho. Né? E você perder um mês, né, que vai, volta, e no mês seguinte que vai passar de novo, fica complicado. Então, às vezes é preferível chegar, perguntar, tirar uma dúvida, ver se está tudo certinho, antes de dar entrada com o projeto. Tá? Então, planejamento, que falta às vezes. Tá? Então, é fundamental isso, a utilização no caso do anestésico. No pós-cirúrgico, depois foi feita a cirurgia, às vezes esse animal ainda vai ser acompanhado, vai ser feita uma série de mensurações, enfim. Esse animal precisa receber analgesia. Quem aqui já fez alguma cirurgia sabe disso, né? Imagina, você sai de uma cirurgia, beleza, passou o efeito do anestésico, meu amigo, continua doendo, foi cortado aquilo ali. Tá? E o animal sente, ele é um ser senciente. Tá certo? Isso, inclusive, pode interferir em determinados parâmetros que a pessoa pode estar querendo mensurar. Tá? Então é fundamental um protocolo de analgesia, bem feito, bem delineado. Tá? Hoje a gente está pegando no pé disso, sim, tem que fazer. Se vai fazer algum procedimento que leva a dor ao animal, tá? A única exceção, gente, a única exceção, tá, seria se a pessoa estiver testando um produto para dor. Está testando um analgésico, então você vai ter que ter um grupo controle, por exemplo, que não vai receber analgesia. Ou vai receber um outro analgésico que você já tem, que já está estabelecido qual é o nível de analgesia que ele produz. Também tem isso. Tá? Então isso tudo vai ser avaliado caso a caso. Ok? Mas tem que ter. Então estou falando isso porque isso é um dos motivos mais frequentes de retornar projeto dentro da nossa comissão de ética. Tá? Isso tudo para quê? Para promover o bem-estar desse animal. Onde esse animal vai ficar? Que tipo de alojamento ele vai ficar? Tá? A forma como ele vai ser manipulado. Para ser manipulado, esse animal vai precisar de contenção. Se vai ser contenção química, se vai ser contenção manual, como que vai ser feito. Tá? Isso tem que estar explicitado no projeto, visando isso. Né? Quer dizer, a gente vai fazer um projeto que pensa no bem-estar daquele animal. Eu preciso usar aquele animal, está justificável o uso daquele animal, mas eu vou fazer isso respeitando esse animal, sabendo que esse animal também sente dor, também sente desconforto. Tá? A gente tem que lembrar disso. Tá?
Então, isso tem impulsionado, esses 3 princípios, principalmente esse terceiro princípio, tem impulsionado a comunidade científica por buscar alternativa. Tá certo?